Então, boa noite aos que nos acompanham, né? Vão chegando aos poucos em nossa live sobre este programa chamado Pacificar é Divino. Dentro de alguns minutinhos já vamos, iniciar, apenas para que possamos já ir nos conectando. Quem quiser compartilhar, o link, compartilhe nos seus grupos e em seguida a gente iniciará o nosso bate-papo desta noite com este grupo que compõe a Pacificária Divino, aqui da nossa paróquia do Imaculado Coração de Maria. Já temos alguns que nos acompanham, o Jô, da paróquia, o Leonardo, o Eduardo, bem-vindos. Enquanto vamos já nos preparando para este bate-papo, para conhecer melhor o que é este programa, que com certeza muitos de vocês que nos acompanham já ouviram falar, O Miguel e a Ju também estão, com certeza, Leonardo. O Miguel é o mais novo paroquiano que acompanha, as programações da paróquia. É um programa bastante conhecido, muitas pessoas já ouviram falar, com certeza muitos também já se beneficiaram desse programa, que é uma parceria da Igreja com o Tribunal de Justiça. A gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso. Enquanto o pessoal vai entrando, eu gostaria de iniciar com um trecho da nova carta encíclica do Papa Francisco, Fratelli Tutti, sobre a fraternidade e a amizade social. E uma vez que vamos falar também da questão de conflitos, da resolução de conflitos, nada melhor do que ter a paz como sinal daquilo que nós buscamos todos os dias num mundo tão violento. O Papa diz assim, num capítulo que ele intitula A Arquitetura e o Artesanato da Paz. O caminho para a paz não implica homogeneizar a sociedade, mas permite-nos trabalhar juntos. Pode unir muitos nas pesquisas comuns, onde todos ganham. Perante certo objetivo comum, poder-se-á contribuir com diferentes propostas técnicas, distintas experiências e trabalhar em prol do bem comum. É preciso procurar identificar bem os problemas que uma sociedade atravessa para aceitar que existem diferentes maneiras de encarar as dificuldades e resolvê-las. O caminho para uma melhor convivência implica sempre reconhecer a possibilidade de que o outro contribua com uma perspectiva legítima, pelo menos em parte, algo que possa ser reavaliado, mesmo que se tenha enganado ou agido mal, porque o outro nunca há de ser circunscrito àquilo que pôde ter dito ou feito, mas deve ser considerado pela promessa que traz em si mesmo, uma promessa que deixa sempre um lampejo de esperança. Então, com esse desejo de esperança, de que é possível, sobretudo, reestruturar aquelas relações rompidas, ou conflitos que infelizmente, são parte também da nossa, ou felizmente, são parte da nossa cotidianidade, é que hoje nós estamos aqui com as três, o grupo é um pouco maior, mas hoje nos acompanham as três representantes do Pacificário Divino aqui da paróquia,
poderiam se apresentar, né, para todos, né, pelo menos no início, e depois a gente já entra no tema propriamente. Então, pode começar com a Ana? Sim. Então, eu sou Ana Moreira, estou na coordenação desse programa na paróquia e estamos trazendo essa possibilidade de estabelecer esse restauro que o senhor acaba de falar. Leila? Eu sou Leila Caram, estou na equipe da coordenação da Ana, faço parte do programa Pacificar da nossa paróquia Imaculado Coração de Maria. Eu sou a Clarissa e faço parte da equipe, e é uma honra estar aqui hoje para poder conversar um pouquinho com vocês desse programa. Muito bem. É um programa que já está em várias paróquias aqui na Arquidiocese. A nossa foi a 16ª, foi inaugurado ano passado aqui, né? Embora ainda a pandemia, infelizmente, nos colocou alguns contratempos. Mas, né, para começar, né, o que é o programa Pacificar é Divino? O que consiste? Qual que é a sua origem? Qual que é o intuito deste programa e que, né, está presente em algumas instituições religiosas? Bom, padre, esse programa, antes de falar um pouquinho dele, até quero dizer aqui que a nossa equipe ainda conta com o Rafael, né? E conta também com a Inês Marteluz. E a nossa equipe está aí com o Coração de Maria aberto para novas inclusões a partir do comentário que nós vamos mostrar e o encaminhamento para ver como pode ser fazer parte deste programa. Então, o programa ele teve início já no final de 2017 e é uma proposta do Tribunal de Justiça do Paraná. Eles que fizeram essa proposta através do programa Pacificar é Divino, apresentando também o SEJUSC, que são os Centros de Solução de Conflito do Paraná, onde há uma resolução antes de se tornar um caso judicial. E junto eles apresentaram o programa Pacificar é Divino, que traz uma proposta onde as instituições religiosas, católicas, não católicas, espíritas e outras denominações, pudessem participar desse programa, apresentando para essa possibilidade aquelas pessoas que já têm uma liderança nessas comunidades, porque foi observado a partir de um programa já existente em outros estados, como Goiás e Distrito Federal, o Paraná, a partir da segunda vice-presidência do TJ Paraná, observaram que as lideranças dessas instituições religiosas já têm essa capacidade de solucionar situações conflituosas. Então, por que não somar a essa condição as condições de litígios, antes que isso se torne verdadeiramente um processo? Porque o processo ele tem toda uma demora, custas e todas aquelas consequências que nós já sabemos, que muitas vezes também não resolve a contento de todas das partes. Alguém sempre acaba se sentindo não contemplado. Então, a possibilidade, por meio desse programa Pacificar Divino, é propiciar às pessoas que estão numa situação conflituosa construir uma solução. Então, normalmente o resultado trará esta possibilidade de trazer um resultado positivo para todos e muito mais ainda construir uma forma de viver, de encontrar, de trazer a paz. E é esse o caminho que nós queremos com o programa Pacificar é Divino, como o próprio nome já diz, trazer essa verdade que nós podemos levar no nosso dia a dia, encontrar uma forma de ter uma cultura do diálogo, de conciliar, de encontrar respostas para aquilo que nós precisamos e evitar o ajuizamento de ações. Dessa forma, nós desafogamos o judiciário, encontramos uma forma de encontrar resposta para aquilo que nós normalmente temos dentro de nós. Basta encontrar uma forma de dialogar. E nessa situação, para essa situação,
foi criada a figura, então, do mediador nessa possibilidade do programa. O mediador constrói esse espaço, né, traz essa possibilidade e as pessoas vão construindo as suas respostas e as suas soluções. Dessa forma que nós trazemos aqui o programa Pacificar é Divino, como um meio de construção de paz. Muito bem, né? Então é um desejo realmente de construir, né, um mundo de paz e, sobretudo, que a resolução de conflitos, né, ela perpassa através do diálogo, né? Exato. E como que é o modo, né, aliás, quais são os temas, né, que quando, né, se fala do programa, né, o programa, ele, né, quem que pode recorrer a ele? Quem são as pessoas quais são as situações que podem ser tratadas ou resolvidas, né? É evidente que a gente deseja que se resolvam, muitas nem conseguimos, né? Mas o desejo é de que essas questões sejam, pelo menos, tratadas e a busca da solução. Quais são as situações que podem trazer, né, para o programa, Clarissa? Então, esse programa, ele é muito lindo porque ele realmente possui uma abrangência muito maior do que, por exemplo, nos juizados especiais. E eu digo isso por quê? Porque além dos conflitos que habitualmente a gente já vê nos juizados especiais, como, por exemplo, discussões entre vizinhos, problemas de pendências financeiras, questões envolvendo conflitos de trânsito. Além dessas questões, ele também possibilita que se abordem, né, conflitos que envolvam, por exemplo, o direito de família. Então, questões como pensão alimentícia, guarda, visita, divórcio, são situações que não são contempladas num juizado, por exemplo, que a gente chama de pequenas causas, digamos assim. E, através do pacificar, a gente consegue reunir essas partes e promover entre elas um verdadeiro diálogo, com vistas a verificar que tipo de solução que elas conseguiriam, através de um mediador, encontrar para aquele problema. Porque o problema, ele não é de um ou de outro. Normalmente, um conflito, uma situação conflituosa, ela envolve um emaranhado de coisas, um emaranhado de pessoas. Quando a gente está falando, por exemplo, de relações familiares, a gente envolve, por exemplo, um filho, uma criança menor, e na prática, isso pode ser resolvido através do pacificar. Claro que aqui, quando a gente fala que isso pode ser resolvido, não é que o pacificar vai resolver, né? O programa, ele pretende justamente possibilitar uma conversa entre essas pessoas que estão com esse problema, seja ele qual for, e através de um facilitador, intermediar essa conversa, para que as próprias partes possam buscar uma solução conjunta, que atenda a ambos. Então, inclusive, aqui acho que é importante a gente destacar, para quem está assistindo, que existem certas situações em que os processos já estão ajuizados. E mesmo em casos de processos que já estão tramitando, é possível que a gente converse dentro de um ambiente do pacificar. Então, as partes podem procurar as equipes do pacificar e, posteriormente, vai ser feito um convite. Essas partes podem conversar sobre o objeto desse litígio fora de um ambiente do judiciário. E quem sabe ali nesse ambiente as partes consigam efetivamente encontrar uma solução que possa atender o interesse de ambas. Nesse encontro, é importante também a gente deixar claro que, se a gente está falando, eventualmente, de um processo que já está ajuizado, é possível que as partes compareçam acompanhadas dos seus advogados. Não existe problema nenhum nisso. É necessário? Não, não é necessário. É possível? Sim, é possível. Inclusive, todos aqueles que puderem ajudar e auxiliar nessa conversa são bem-vindos nesse ambiente, porque o ambiente, ele justamente propicia isso, porque a gente está fora do judiciário. Claro que algumas questões, a depender do tema, elas necessitarão de uma homologação judicial. E como que isso ocorre na prática? Em
eventualmente, acontecendo uma composição, acontecendo um acordo, a equipe que estiver prestando esse atendimento vai dizer tudo que foi combinado. Então, vamos supor assim, se a gente está falando, por exemplo, de um caso de pensão, em que as partes chegaram a um acordo com relação ao valor que vai ser depositado. Isso vai ser colocado num termo, vai ser colocado por escrito, ninguém é obrigado a assinar absolutamente nada, as partes têm total autonomia, inclusive, se decidirem, olha, eu preciso pensar mais um pouco, não existe uma única sessão de mediação, as sessões, aliás, uma única sessão de mediação é exceção, as sessões normalmente são marcadas escalonadas, então é possível, assim, que as partes tenham essa liberdade verdadeiramente de decidir o que elas querem, porque muitas vezes quando isso é colocado num ambiente, por exemplo, conflituoso, num ambiente do judiciário, quem vai decidir é um terceiro, é um juiz, e às vezes a solução que vem não atende as partes da forma como elas queriam, elas terceirizam quem vai decidir a situação conflituosa. O espaço pacificar das paróquias, ele permite justamente que as partes decidam aquilo, para que um juiz não tenha que decidir e, de repente, trazer uma solução que não atenda ao que elas efetivamente desejam e querem, né? Não atenda o interesse. Então, esse espaço, ele é muito, muito bacana por conta disso. Então, em algumas questões, será necessária a homologação de um juiz. Então, uma vez colocado num termo que todo mundo concorda, isso é encaminhado para o SEJUSC, que é o Centro Judiciário de Solução de Conflitos, e o SEJUSC, a partir de então, assume, vai abrir, envolvendo, por exemplo, um menor, né, que é o exemplo que eu dei aqui agora, vai ser aberto vistas ao Ministério Público, o juiz vai vai proferir uma decisão, que vai ser uma homologação desse acordo, isso tem força de uma decisão judicial, né? Então, se for atender aquilo que as partes efetivamente precisam e querem. Mas nem todos os casos precisam disso, efetivamente, né? Então, alguns casos mais simples, a gente pode fazer um termo de acordo, e isso tem validade jurídica, isso pode ser exigido depois, porque às vezes as pessoas podem pensar assim, tá, mas aí eu fui lá e conversei, fiz uma combinação, e se a pessoa descumprir? Ela tem a segurança de que aquele termo, ele vai ser válido para que depois o que foi combinado, é como a gente brinca, né? O combinado não sai caro. Então, aquilo que efetivamente foi combinado ali, vai ser depois, eventualmente, exigido se houver um descumprimento. Mas o que a gente observa na prática é que o mais importante é o compromisso assumido. A pessoa que assumiu aquele compromisso, ela quer cumprir aquele compromisso. Então, é porque ela efetivamente se comprometeu com aquilo. Então, esse programa, ele possibilita tudo isso fora de um ambiente judiciário, onde as partes têm mais tempo, porque muitas vezes o judiciário, fato o judiciário é caro, né? Então, a hora de um juiz, a hora de um tribunal, e o espaço pacificar, a gente tem essa disponibilidade de acolhimento das pessoas que estão numa relação conflituosa. E a gente pode remarcar diversas sessões, se necessário for, se houver o interesse das partes envolvidas. Então, a gente tem essa condição de atendê-los justamente para facilitar esse diálogo que, por algum motivo, foi impossibilitado. Porque se as partes pudessem chegar no conflito, não precisariam de judiciário, não precisariam do pacificar, mas alguma coisa aconteceu nessa relação e esse diálogo foi quebrado. Então, através de um facilitador, a gente propicia um ambiente para que esse diálogo seja efetivamente restabelecido. E agora, na época de pandemia, é importante também a gente ressaltar que é possível, sim, a gente buscar renegociação de contratos educacionais, contratos de locação, situações que as pessoas efetivamente tiveram, assim, uma dificuldade, né, de cumprir com o seu compromisso, e às vezes não tem recurso, não tem para onde ir, não tem a quem buscar, um advogado, ou até buscar o judiciário, às vezes as pessoas não têm essa condição mesmo de ir atrás, e passam por muitas necessidades. Então, aqui, esse espaço possibilita isso, né? Uma coisa que eu acho que é importante a gente destacar também é que, quando o TJ lançou esse programa, foram chamadas
além, né, da Arquidiocese de Curitiba que representa a Igreja Católica, outras 40 denominações religiosas. Isso permite que, por exemplo, as partes que participem dessa mediação, ela não precisa estar necessariamente, digamos assim, ser católica ou ser da Igreja Católica, né? O programa é do tribunal. Nós estamos aqui prestando um serviço para a nossa comunidade. Então, isso é importante que a gente diga, porque não tem, assim, uma conotação religiosa diretamente. O mediador, o facilitador, ele é sempre imparcial, é um requisito desse programa. Então, é muito importante, assim, que a gente destaque isso, porque a pessoa não precisa necessariamente estar, digamos assim, vinculada à Igreja Católica. E assim, de maneira geral, esses seriam os casos, assim, que seriam possíveis de serem atendidos. E uma coisa bacana da gente falar também é que agora, no momento de pandemia, as atividades presenciais, elas estão um pouco limitadas, né? Agora a gente já está voltando com as atividades, o próprio judiciário já também está voltando com as atividades, mas a grande maioria das audiências, ela ainda permanece virtual. No caso do Pacificar, a gente tem procurado ali na paróquia também prestar esse atendimento virtual, porque a gente sabe que tem muitas pessoas que não podem comparecer pessoalmente, às vezes são grupo de risco, às vezes não querem promover essa locomoção. Então, não precisa se preocupar, busque a equipe para saber um pouquinho mais de informações. Se você tem uma dúvida, se você quer saber se o teu caso ele pode ser discutido dentro de um ambiente do Pacificar, a gama é muito grande. Então, busque alguém da equipe, busque um membro, né? Depois, mais para frente, os contatos serão colocados aí, porque a gente pode fazer esse atendimento por WhatsApp, por chamada de vídeo, são várias as possibilidades que permitem que esse diálogo, ainda que nos tempos que a gente vive, em que tudo é tão, assim, difícil e confuso, mas isso pode acontecer através do ambiente virtual. Prova que hoje nós estamos aqui numa live, né, falando sobre esse programa, e quem sabe até essa dificuldade trouxe, assim, a possibilidade de atingirmos mais pessoas, né, que se interessam por esse tema e pelas questões que podem ser tratadas, porque realmente são muitas as questões. Então, basicamente, são essas as questões, né, que podem ser atendidas, e se alguém tiver alguma dúvida, a orientação que a gente dá é converse com alguém da equipe, busque nos contatos da paróquia, e aí vocês vão receber o encaminhamento conforme for. E se alguém tiver alguma pergunta, estiver assistindo, pode escrever nos comentários que a gente vai, na medida do possível, responder. Então já aparece uma primeira pergunta aqui do Eduardo, né, e ele fala, a pergunta dele é: os acordos realizados que não exigem homologação do judiciário têm força de título executivo extrajudicial? Sim, Eduardo, eles têm força sim, porque eles vão ser assinados por ambas as partes, mais o facilitador que tiver acompanhando, e normalmente, depois a Leila vai explicar melhor, né, como que são essas questões e quais são as vantagens, mas essa sim, eles possuem sim essa força, os que não exigem homologação, né? Os que exigem homologação, né, para quem não sabe, homologação, às vezes tem alguém assistindo e não sabe, né, homologação é quando o juiz precisa dar o ok. Então, digamos assim, fiz uma renegociação de um contrato de locação, isso não precisa ir para o juiz. Então, o juiz não precisa dar ok, a gente pode resolver, isso vai ser feito um termo de acordo, o que as partes decidirem ali vai ser válido. Outros casos precisam ir para o juiz dar um ok. Isso é uma homologação. Por exemplo, é o caso de um menor, que envolve um caso de divórcio, porque as pessoas precisam mudar os nomes, enfim. Isso precisa, como são questões de ordem pública, precisam sim que um juiz fale ok, ou quando tem algum interesse de protegido, né? Por exemplo, a gente está mudando uma guarda, a gente não, né? As partes estão acordando alguma coisa diferente com relação à guarda de uma criança.
Isso precisa ir para vistas de Ministério Público, para o juiz dar um ok. Então, mas dos mais simples, daí realmente não tem essa força, podem ser exigidos depois. Então, entrando já nesse tema, né, já falou de uma das vantagens, né, do programa. Quais são outras vantagens, Leila, que este programa pode trazer para quem, né, deseja ou, né, está em uma situação de conflito e precisa resolver? Que vantagens esse programa tem em relação a outros caminhos, né, que podem ser tomados? Pode buscar. Sim, a primeira grande vantagem é que as pessoas estarão buscando por nós que estamos sendo capacitados, fomos capacitados, né, pelo TJ, em técnicas de resolução de consensual de conflitos. Então, cada caso que vem até nós acolhemos, vemos toda a possibilidade de resolução, né, de uma maneira totalmente profissional, né. A imparcialidade do mediador. Então, a gente até ontem conversando, né, casos de paroquianos que se conhecem. Então, nós somos em 5 na nossa equipe. Ana Lúcia, Clarissa, Rafael, Inês e eu. Se alguém conhece um de nós a mais, a gente procura não sentar na mesa como mediador. A gente procura, entre a equipe, colocar pessoas totalmente imparciais. Então, isso já é um grande alívio para quem vai, para as partes que vão estar ali, sentando e tentando um diálogo para a sua situação de conflito. A rapidez na resolução. Por quê? Não somos nós que vamos resolver, nós vamos mediar. Quem vai resolver e achar a resolução são as próprias partes. Então, essa rapidez depende totalmente delas. Nós estaremos à disposição, como a Clarissa falou muito bem, em possibilitar o número de sessões desse diálogo, mas a rapidez depende das partes, né? O sigilo total sobre as questões. Aí a gente entra, além da imparcialidade, a importância desse sigilo, né? Então, isso é totalmente seguro, né? A possibilidade da homologação para o juiz. Cada caso será estudado, como a Clarissa falou, e ali a gente vê a necessidade ou não dessa homologação. O atendimento é gratuito, não tem despesas, né? Para isso que nós somos capacitados com técnicas, né, de resolução, para que também ajude a toda e qualquer pessoa que sinta necessidade de vir até a nossa paróquia e nos procurar, né? Às vezes a gente passa tempo pensando assim, mas eu vou gastar, vai ter custas disso. Não, você não vai ter gastos conosco nessa mediação. A nossa mediação, ela tem como foco a promoção da paz e do diálogo na harmonização das relações sociais. Então, por muitas vezes a gente fica em tempos ali, seja situação de vizinho, uma situação de trânsito, né, fica com aquele problema. Como que eu sei se eu posso procurar, né? Então, nós temos os contatos, né, onde que nós vamos procurar e ver se eu posso fazer parte desse programa ou não. Então, vai procurar a Secretaria Paroquial da nossa paróquia, Imaculado Coração de Maria, através do telefone 3224-9574, e a nossa paróquia fica na Getúlio Vargas, 1193, no Rebouças, está até ao pé da nossa live, né? Quem é contemplado? Então, repetindo, todas as pessoas da comunidade, todas as pessoas, todos os paroquianos e não paroquianos. Então, as pessoas que estão numa circunscrição geográfica permitida pelo TJ,
nós podemos atender, serão contemplados. Então, qualquer dúvida que tenha, entre em contato com a secretaria, entre em contato com o padre, né, padre? Que é a nossa referência, né? Ana Lúcia, que é a coordenadora, entre em contato conosco e nós vamos te acolher, ver qual a possibilidade, né, de fazer essa mediação através do programa Pacificar é Divino. Então, o espaço que a paróquia cedeu é um espaço de referência, né? Quem pode procurar? Qualquer pessoa que sinta necessidade para tal. Muito bem. Muito bem, né? O que significa, então, que a paróquia propriamente não pede nenhuma contribuição, né, daqueles que utilizam o serviço. Vocês, né, que são os mediadores, né, as três e mais, né, o Rafael e a Inês, aqui da paróquia, tampouco, né, ganham nada em relação ao que fazem, né, um trabalho gratuito, voluntário, um trabalho né? Comunitário, né, portanto, voluntário, não Sim. tem nenhuma remuneração. E então, né, você fala, mas quem que ganha? Na verdade, ganhamos todos, né, ganha a sociedade. Eu lembro que na inauguração do espaço aqui, um dos membros do TJ dizia que no Brasil, né, não sei se é um dado bem, né, atual, mas dizia que são mais de 200 milhões de processos, né, praticamente um processo por habitante, né? E o que o Pacificar traz é justamente diminuir todas essas questões, né? É muito comum a gente ouvir, diante de algum conflito, alguma, né, questão que poderia ser resolvida no diálogo, eu vou te processar, né? Tudo é processo, tudo é processo. E o que nós, né, sobretudo vocês, que estão aí na linha de frente, né, do Pacificar, propõe é justamente um outro caminho, né? Dizer, não precisa, né, judicializar, né, uma questão, né, e todo o desgaste emocional, às vezes também financeiro, enfim, sendo que há uma alternativa que pode realmente, né, trazer, né, eficácia e todos ganham, na verdade, né? Sim. Vocês ganham porque, né, com certeza, é interessante perceber que chegar ao final de uma situação, né, e saber que, né, que bom que resolveu, né, ou pelo menos fizeram o possível para se resolver, né, evidente que nem todas as situações serão resolvidas no Pacificar, né, não estamos prometendo milagre, né, depende muito da disposição de quem busca e das partes no diálogo. Acho que vocês, é evidente que são fundamentais, né, para que isso aconteça, mas, né, também tem um limite, né, do diálogo ou do interesse das partes que estão implicadas. Mas, de qualquer forma, realmente é algo que favorece, né, um outro caminho, né, uma alternativa a tudo aquilo que, né, os conflitos, né, às vezes geram, né, um desgaste nas relações, né, de vizinhos, né, familiares, entre outras situações, né. Se alguém tiver, então, mais alguma pergunta, né, alguma dúvida, podem mandar em nosso chat, né, nós podemos, né, buscar responder, né, eu não, né, porque aqui eu só sou o anfitrião, né, quem faz parte mesmo do Pacificar, né, são vocês, né, como paróquia apenas cedemos o espaço para que utilizem, mas eu não faço parte. Embora acho que eu fui o primeiro a participar do Pacificar, não é verdade? Houve uma história assim de um conto, né? E aí me colocaram tive que fazer o papel de lobo mau, né? mas foi interessante ter essa oportunidade de perceber que vocês realmente, né, estavam preparadas, né? Foi uma experiência bacana, né? Só não ficou muito claro se quem tem razão, se é o lobo mau ou a Chapeuzinho, né? Apenas para quem nos acompanham, né? Foi um momento de estrear também, né? Uma forma diferente, né? Mas uma história já conhecida e aí tinham que mediar
aí um conflito da Chapeuzinho com o Lobo Mau, que é a história que todos conhecem, né? Evidente que me colocaram como Lobo Mau, não é tanto, mas deu tudo certo, né? O Eduardo pergunta: quem pode ser conciliador? Qual pessoa, qual o perfil de um conciliador? Nós chamamos mediador, na verdade, Ou mediador. porque o conciliador, ele tem uma característica de trazer alguns elementos que podem compor aquela solução. E o mediador não. O mediador, ele propicia que as partes construam a sua resposta à sua realidade. Então, o mediador, normalmente, é uma pessoa que já tem uma caminhada, ela já tem uma participação na comunidade. Nós estamos aqui falando de paróquia, né, da nossa Igreja Católica, neste caso. Então, porque quem indica é o pároco, né? O padre que vai fazer essa indicação para a coordenação da arquidiocese, e a arquidiocese, junto com o TJ, promove o curso de capacitação. Mas, normalmente, é uma pessoa que já está na caminhada, que já tem uma condição de liderança, o que tem essa iniciativa. Enfim, sinta-se à vontade de buscar conversar, porque às vezes você não está nesta caminhada ali na paróquia, mas você tem os elementos, você tem uma formação, você já trabalha com alguma coisa, né? Então, é uma forma de se aproximar da comunidade e fazer essa experiência conosco, de conversar, de trazer esses elementos e essa necessidade, essa vontade, melhor, né? De fazer essa caminhada conosco. Mas, feito esse primeiro contato, a indicação parte do pároco, junto à arquidiocese, que busca a capacitação no TJ Paraná. Basicamente, é essa caminhada para aqueles que querem participar. Mas que bom, são todos bem-vindos, porque pacificar é uma necessidade de todos nós. Nós precisamos trabalhar a pacificação no nosso dia a dia, em casa, no trabalho, em todos os lugares. Então, é muito bom que todos tenhamos essa condição de mediadores em qualquer circunstância. É isso. Às vezes tem né, em termos assim profissionais, né, evidente que algumas linhas elas facilitam, eu acho que no perfil que poderia ser, né, qual que seria um perfil assim não desejável, mas que de certa forma já facilita para que seja mediador, não necessariamente tem que estar vinculada a uma profissão ou já uma carreira anterior, né? Mas no caso vocês, por exemplo, né, qual que é a profissão de vocês? Ana? Bem, a minha formação ela é na área de humanas, fui professora de língua portuguesa, assistente social e, por último, também fiz direito. Então, essa é a minha caminhada profissional. Clarissa? No meu caso, eu sou advogada, mas é importante a gente deixar claro que o papel do mediador, ele não é necessariamente jurídico, muito pelo contrário. Isso. O importante é que nós tenhamos sido capacitados pelo Tribunal de Justiça através dos multiplicadores, né? No caso, a gente fez um curso e só no momento em que a gente concluiu esse curso é que a gente foi certificado como para exercer essa função dentro do Pacificar. No nosso grupo eram pessoas das mais diversas formações, inclusive leigos. Tinham muitos leigos que estavam presentes lá, missionários. Nós fizemos parte de um grupo muito lindo, até peço licença aqui para falar dos nossos professores, né? O Flávio, a Dulce, a Renata. Eles dividiram, assim, com muita riqueza o conteúdo, e a gente pôde ver, assim, que o mais importante, a característica mais importante de um facilitador, né, de um mediador que está aqui, que pretende, é justamente a formação, porque a formação é muito importante, e a vontade de
estar disposto a promover o diálogo. Então, acho que independente da profissão, acho que esses seriam os requisitos, né, Leila? O que você acha? Sim, eu sou da área da saúde, eu sou fonoaudióloga, e uma coisa, assim, muito interessante, esse curso, quando a gente entra nele, a questão do perfil, primeiro ele serve para nós, né? Ele nos mostra, ele nos amadurece, né, para situações que fazem parte do nosso cotidiano. Nós somos seres humanos, né? Temos conflitos com outras pessoas, como qualquer outro ser humano. Então, a primeira coisa que esse curso faz é nos amadurecer, né? Somado aos conceitos, aos paradigmas que nós temos, né? Imbuídos disso, o curso agrega e nos amadurece, inclusive através dessas técnicas de resolução. Então, essa é a primeira coisa. E ali vai havendo um filtro mesmo, né? De como se colocar. Então, falando, o padre fez uso do pacificar, né, numa situação lúdica. Mas o mais legal é assim, não existe os lados bom e ruim de uma situação conflituosa. Todas as partes se acham que têm razão, se acham que são o lado correto, acha que é o lado bom, acha que é o lado justo. Então, quando ela se predispõe a vir ao espaço pacificar, ali, ela sozinha conversando com o outro, ela sai do problema, começa a ver o problema num outro olhar, numa outra dimensão, que propicia essa resolução, né, para ambas as partes. Por isso que nós somos apenas mediadores, né, e não podemos realmente, de forma alguma, tomar uma parte cá ou lá, ou aconselhar. Não, e nem há necessidade. É uma coisa assim, então vai fluindo de uma maneira assim, tranquila, quando as partes se propõem, né, que a gente vê que a solução é um caminho. Então, quando o padre falou, né, do número de processos, esse é um caminho que encurta muito. Para quem entrar numa estatística de processos, se você tem, né, pessoas capacitadas e disponíveis para tentar fazer a mediação do teu conflito. Então, é muito bom. Sou da área da saúde, mas eu estou entrando no mestrado em políticas públicas, né? Esta é uma política pública que eu vejo que, puxa, vale muito a pena para quem tem algum conflito, conhecer a gente, né? É isso. E no caso, né, vocês então falaram, né, então mais ou menos o perfil, né, de quem, né, pode ser, né, evidentemente que não está vinculado necessariamente a uma profissão, basta ver, né, o que vocês fazem, né, a formação de vocês, né, muito diversificada. No caso, então, da Igreja Católica, sempre, então, necessita realmente, né, que o pároco indique essas pessoas, né, para que realmente elas façam, ao serem indicadas, então, elas estão possibilitadas de realizar o curso. Quanto tempo que é o curso? Dura mais ou menos a preparação? São 8 aulas, né? É em torno de 60 horas, mais ou menos, né? Dá 1 mês e pouquinho, que são seguidas, né? Isso. Uhum. Quando é possível ser seguidas, ou se não, é a cada 15 dias. Vai depender muito do cronograma, né, que eles conseguem identificar. Isso. Da programação que eles conseguem montar, né? Para a equipe que vai ser capacitada. E é muito importante mesmo essa identificação do perfil, porque neste grupo que nós participamos, quando ela falou leigos, na verdade, nós tínhamos pessoas que não tinham um 2º grau completo, mas eram lideranças de paróquia, pessoas muito bem preparadas para conduzir
o diálogo para trazer essa possibilidade desse encontro e as pessoas despertarem que elas podem realmente resolver e construir uma situação, uma resolução e viver em paz. Então, há um restauro de famílias, de vizinhança, de amizades, que vale a pena nós trazermos para a nossa comunidade, e foi por esse viés que as paróquias foram realmente abraçando. Como o senhor falou, já são 16 paróquias trazendo esse programa, já há interesse em outras dioceses do Paraná, né, como a de Ponta Grossa, que nós já temos nos primeiros contatos, e isso está sendo visto como um restauro, mais uma forma de trazer, quando nós aqui trazemos para a nossa realidade católica, uma forma de evangelizar, de resgatar famílias, de resgatar amizades. Então, é um caminho que a própria palavra nos traz. Se você tem alguma contenda com seu irmão, vai e perdoa, depois volta, não é? Então, aqui está uma possibilidade, na prática, de nós solucionarmos os nossos conflitos. E como a Leila muito bem colocou, e Clarissa também, é um restauro, um resgate, uma forma de amadurecimento pessoal, primeiramente. E depois isso se expande, levando essa forma que a gente passa, né? Que começa por mim, a entender, a compreender, você começa a levar para a tua casa, para a tua família, para os teus amigos. E este é o nosso convite, porque o próprio nome foi muito bem escolhido, porque pacificar realmente é divino. O que vocês acham, meninos? Sim, a gente não vira um anjinho, mas que a gente fica mais tolerante, fica. Verdade. É isso que vocês colocam, né, sobretudo do papel do mediador nas, nas sessões, né, no processo daqueles que buscam, é realmente não julgar, né, realmente e ter porque às vezes a gente tende né, diante de uma situação, a tomar um lado, né, e lutar por esse lado, defender este lado, e colocar-se ali justamente no centro, né, como alguém que não está para julgar, né, não está para tomar partido, não tomar lado, né. A gente vive num momento tão polarizado, as relações tão suscetíveis, né, e conflituosas. Ser um pacificador, então, é alguém que assume um desafio de colocar-se no centro e ouvir, né, sobretudo estabelecer meios, né, para que as partes realmente é que encontrem, né, a solução. Mas evidentemente depende de vocês, né? Acho que quando envolve um terceiro, né, uma discussão, às vezes favorece que olha a mesma situação, mas com uma outra perspectiva. Acho que é por aí que o pacificar caminha realmente, né? De olhar a mesma situação, né? Não é que vamos mudar os fatos já estão, né, já aconteceram, né? Já teve ali a discussão, já não tem o que fazer, né? Mas, por outro lado, mudar a perspectiva, né, de como olhar e colocar-se no lugar do outro. Acho que aqui está o grande desafio do pacificar, né? Ou talvez a grande contribuição que o pacificar dá, né? Colocar-se no lugar do outro permite que realmente aconteça, né, uma via, né, que se abre pouco a pouco para, né, o diálogo e quem sabe realmente aí um final, né, que seja menos traumático, pelo menos, né, se não conseguirmos reconciliador, né, como um todo, pelo menos que não seja, que não permaneça, né, de modo traumático, como, né, às vezes, né, se chega no momento, né. Mais ou menos tem uma perspectiva de quanto tempo, né, alguém, por exemplo, chega na paróquia,
né, a Leila falou né, do como fazer. Então, eu tenho um problema, eu chego na paróquia, digo, olha, eu tenho, né, este problema. Qual que seria, então, o procedimento a seguir? Quanto tempo, mais ou menos, pode levar, né, até o término daquela situação? Tem mais ou menos alguma perspectiva? Não? Né? Quanto tempo? Se sim, se não, né? É evidente que cada caso é um caso, né? Não vamos aqui tratar de colocar tudo numa caixinha, né? Mas, em termos médios, assim, é possível estabelecer, né, quanto tempo mais ou menos levaria para acontecer, quantas sessões, né, quantos encontros, mais ou menos, ou não? A disposição das partes é que vai definir a resolução, pá. Porque se eles vêm e já na primeira sessão já começa a se dispor a construir a resposta, isso é rápido. Há casos de uma, de duas, de três sessões, mas não é essa quantidade que pode ser mensurada. Olha, o teu caso dá X, não. É a tua disposição, a tua disponibilidade, a tua vontade de trazer, de buscar a melhor forma. Eu acredito que essa seria a melhor condição de nós olharmos o tempo. Se for necessário, a gente nem chama só a sessão, nós chamamos de reunião, porque sessão é lá do judiciário, na verdade, né? Então, cada reunião, ela possibilita o diálogo. Se ela não constrói, ou se aquele momento ali não foi suficiente, encerra. Ou se alguma parte não está disposta a permanecer ali, a construir aquele momento, também encerra. Nós não insistimos, não estendemos conversa. Nós estamos ali para que ambos queiram. Caso contrário, encerra ali, certo? Então, não dá para dizer cada caso é uma, duas, três. Vai depender de cada pessoa, de cada equipe que está ali presente. Até a Dona, Clarice pode acho falar. válido você colocar quando procuram a secretaria e aí chega até você, né? O passo a passo, achei importante colocar. Ao encaminhamento, certo. Bem lembrado, Lili. Então, hoje, a nossa forma de buscar pelo trabalho, pelo esse programa, é indo à secretaria da nossa paróquia. Deixa os seus dados lá, seu telefone, e na sequência eu passo a fazer contatos. E esses contatos é na construção, explicação, que nós chamamos de pré-mediação. É a hora que nós conseguimos levar os elementos, os encaminhamentos, e a pessoa se torna receptível àquela sessão, que na verdade é aquela reunião, certo? Então, estes são os passos. Busca a paróquia, nos horários já de atendimento de secretaria, deixa o telefone, contato, e eu faço os primeiros, a pré-mediação, normalmente pelo WhatsApp, por conta da pandemia, e, se Deus quiser, logo nós estaremos também fazendo presencial. Então, hoje é dessa forma. Então, no caso, né, apenas uma dúvida, não sei se vocês chegaram a mencionar, né, mas a outra parte envolvida no determinado conflito, ela já sabe disso? Quem que faz a comunicação? É a própria pessoa que diz, olha, né, vamos procurar o pacificar, ou a pessoa chega com um problema e diz, olha, eu tenho isso, eu gostaria que o pacificar me ajudasse. O pacificar é que vai entrar em contato com essa pessoa. Qual que é O ali o encaminhamento da segunda funcionamento, o parte, né? encaminhamento da segunda parte? Isso. O ideal era que chegassem as duas, mas normalmente não. Normalmente é uma chega e traz a situação conflituosa. A partir do momento que a gente passa a entender, né, que é esse momento da pré-mediação, nós começamos a buscar os dados, as informações, e na sequência eu passo a fazer a pré-mediação com a outra parte. E vou trazendo, conduzindo as conversas até que chegue àquela condição de que os dois querem. Então, aí sim, nós fazemos a marcação da reunião.
onde as partes serão conduzidas aos mediadores. Nessa sessão, normalmente, eu não sou daí a mediadora, porque eu já fiz a pré-mediação, eu não tenho a possibilidade de ser a mediadora, considerando que eu já conheço o conflito e já ouvi os dois. Então, nós definimos na equipe outras duas pessoas, né? Os outros dois mediadores, que não conhecem o conflito, ficam conhecendo no ato dessa reunião, para que eles tenham uma condição de isenção e se torne imparcial naquilo que ele está ouvindo. Então, eu não trago os elementos, as situações até em nenhum momento. Eles vão conhecer somente na reunião. Basicamente, é dessa forma que nós tratamos os assuntos. Certo? Realmente, muito bem, acho muito bem pensado, né, a estrutura para que em algum momento ali do processo não tenha alguma questão que realmente Ruído, né? possa interferir, né, na própria questão, né? Isso. A Inês, né, que é outra Inês Ferreira, né, maravilhoso encontro, obrigado pelo esclarecimento, né? Na verdade, a Inês é parte também da equipe, junto com o Rafael, né? São os 5 que compõem a equipe aqui da paróquia. O Eduardo que perguntou, Eduardo pode também fazer parte, né? Eu posso te indicar, Eduardo, né, caso queira, Bem-vindo. para fazer, né? Certeza que Próximo poderá curso. contribuir também, né? Evidente que, né, estamos falando da paróquia, mas, né, como disse, a nossa paróquia não foi a primeira, não é a única. Outros lugares, né, da cidade de Curitiba né, podem também, né, buscar, né, em outras paróquias né, o programa e ali então, né, buscarem o auxílio de outros lugares, outros agentes, né, não apenas nós, né, o que nós estamos oferecendo ao nosso espaço da paróquia, mas é evidente também dar a conhecer mais o Pacificar. Mas não necessariamente todos têm que vir aqui na paróquia, podem buscar outros espaços onde existe o Pacificar, no próprio site que o Rafael colocou, tem, né, acho que os endereços, né, do Pacificar, né, eu vou colocar aqui novamente, quem ainda não acessou, né, então pode ali encontrar mais esclarecimentos e também os lugares, né, os espaços, né, que nós chamamos assim, os espaços do Pacificar. São espaços, embora sejam da igreja, mas né, eu lembro que né, pediram que fossem espaços neutros, né, justamente para não ter embora a igreja ceda, mas não estamos aqui tratando de questões de fé, né, embora indiretamente, né, porque a paz é um atributo também divino, mas o espaço em si, ele é apenas cedido pela paróquia, né, um espaço que tem total liberdade, aqueles que mesmo professam outra fé ou sequer professam, também podem estar nestes espaços, né, que são oferecidos né, pelas paróquias ou no âmbito do Pacificar. Não sei se mais alguém tem alguma dúvida, alguma questão, alguma pergunta, né? Senão já vamos né, encaminhando também para o final. Acho que não, né? Ficou bem claro. Vocês só acho que foram bem explícitas, né? O que é o programa, né, quais são as vantagens, né? Como utilizar, né? Como que funciona. Acho que isso já está bem evidente que cada situação é muito particular, né? Não dá para aqui citar todos os casos, né? Possíveis e imagináveis, né? A Clarissa falou de algo daqueles que são mais quer dizer, que podem ser né, recorridos no Pacificar, mas evidentemente que não dá para ver todos os casos, né? Cada situação é única, embora a gente pode agrupá-las né, em determinadas situações. Então, acho que uma palavra final né, de vocês e não, que representa para vocês, na verdade, o Pacificar, né? Como tem sido a experiência, como
foi para vocês também receber o convite, né? Tudo isso isso para vocês agora, né? Não, né, para os que são beneficiados pela mediação de vocês, mas para vocês, o que representa o pacificar? Bom, para mim o pacificar tem sido um instrumento de muito. É como a Leila estava falando, a gente primeiro aprende como se fosse aplicar para o outro, e de repente a gente se vê nos nossos conflitos, nas nossas situações, implementando muitas dessas questões dessa forma de efetivamente conduzir determinados assuntos. O que eu tenho observado, e a pandemia assim veio para revelar muito isso, é que a gente vive num mundo muito imediato, que as coisas são muito imediatas. A tecnologia ela trouxe vantagens incríveis, né? Você está aqui, você precisa pagar uma coisa, você só pega um QR Code lá e já pagou, e já está tudo certo, já está resolvido. Mas isso também nos tornou muito imediatistas. Então, eu vejo assim que a gente está. Hoje em dia, você coloca uma criança de 4 anos na frente do computador, ela vai tocar na tela, porque para ela está acostumada com o celular. Então, aquilo é rápido, é para ontem, é papuf. E na vida real não é assim. As relações, elas não são imediatas. É necessário um espaço de diálogo. E nas nossas reuniões, a Inês fala muito sobre isso e nos ensinou muito e trouxe muito essa questão do diálogo e quanto o diálogo é importante. E o diálogo, ele na grande maioria das vezes, não é imediato. E a gente perdeu esse espaço de diálogo nas nossas relações. Se a gente tem uma situação conflituosa, é importante, isso eu estou falando assim, digamos, dentro da nossa casa, na minha relação com meu marido, se eu tenho uma relação conflituosa, que trouxe algum atrito, é porque alguma coisa no nosso diálogo se perdeu. Então, o que se perdeu ali nesse diálogo? E aí, quando a gente traduz isso num ambiente mais amplo, de uma briga, de uma situação, de um processo ajuizado, a gente percebe que a situação, o diálogo se perdeu tanto, as pessoas se distanciaram tanto, que fica muito difícil reconstituir esse vínculo. Por isso a vantagem de você ter, no caso, algum facilitador. O que é o facilitador? Vai facilitar esse diálogo, que a gente percebe que muitas vezes as pessoas estão falando as mesmas coisas, de formas diferentes. Mas elas estão querendo as mesmas coisas, o interesse é o mesmo dessas duas pessoas que estão ali numa discussão conflituosa. E eu vejo assim, o padre perguntou, quem tem razão? Muitas vezes, a razão é a mesma para os dois, mas o conflito está estabelecido. E aí, o espaço permite um diálogo. É engraçado, as pessoas poderiam ter essa conversa nas suas casas, poderiam. Poderia ter uma conversa com o seu vizinho, bater na porta do vizinho e conversar com ele, poderia. Mas o espaço para o diálogo, ele foi em algum momento rompido. E o espaço pacificar possibilita reestabelecer esse vínculo, reestabelecer esse diálogo. E eu tive acesso a esse livro aqui do Papa Francisco, Amoris Laetitia, e ele fala sobre quem tem razão, né? É possível que do meu pensamento e do pensamento do outro possa surgir uma nova síntese que enriqueça ambos. Então, dos dois pensamentos pode-se criar algo novo que é muito maior, muito melhor para a relação do que aquelas noções que a gente carrega dentro da gente. Porque a gente pode construir algo junto. E a ideia do pacificar é justamente que as partes construam algo. Se possível, porque nem sempre isso é possível. Se possível, se houver espaço, que as partes construam algo. E o conflito, ele realmente nasce de diferentes opiniões, de diferentes condutas, das partes que defendem diferentes pontos de vista. E a gente tem uma noção de que todo mundo precisa pensar igual, ou que fulano precisa pensar como eu. E, na verdade, esse trabalho e esse texto me possibilitou entender que a opinião, ela não é uniforme. E aqui eu cito o Papa de novo, porque é um texto que me tocou muito e que realmente me chamou muito a atenção.
E ele está falando justamente do diálogo, né? Então, num contexto de diálogo, ele traz que a unidade que temos que aspirar, ela não pode ser uniforme, mas uma unidade na diversidade, numa diversidade reconciliada. Então, assim, entender o papel do outro e respeitar a opinião do outro. E assim como eu quero a minha opinião respeitada, para que juntos possamos construir algo novo, né? Então, assim, isso para mim faz muita diferença. Eu acho que essa unidade fraterna nas nossas relações e no que se pretende construir é algo muito lindo, é algo que o programa trouxe para minha vida e que eu acho que é muito importante a gente destacar, que é esse espaço de conversa, esse espaço de diálogo num mundo que é tão imediato, em que as coisas são para ontem, em que a gente está sempre com pressa para chegar em algum lugar, para fazer alguma coisa, para atender determinado compromisso. Muitas vezes, esse espaço de diálogo se perde. O quanto é importante a gente resgatar esse espaço de diálogo, respeitar o espaço que o outro tem para falar, respeitar o espaço que eu tenho para ser ouvida, né? E enquanto mediadora, né, enquanto facilitadora, uma coisa que me chamou muita atenção foi a questão do julgamento, porque na minha profissão eu estou sempre defendendo um lado. E quando a gente entra para um programa em que você tem que ser imparcial, porque é um dos requisitos, como a Leila bem colocou, essa imparcialidade, você não julga. E aí você começa a trazer isso para a sua vida pessoal, porque a gente tem ali um julgamentinho, né, de uma opinião para tudo. E, na verdade, respeitar, né, esse espaço, respeitar a opinião. Então, quando a gente coloca assim, o Flávio, que foi o lobo mau no curso, o padre Guione como lobo mau, você fala assim, como é que vai julgar um lobo mau desse, gente? Não tem como, né? Então, assim, a gente se permite abrir, num meio em que as redes sociais hoje são grandes julgamentos, abrir esse espaço porque isso permite um diálogo. Porque se a gente já vem com as nossas concepções tão firmes, como é que a gente vai conversar? Né? Então, isso para mim foi assim, admirável mundo novo que eu estou aprendendo a cada dia. Essa equipe tem me ensinado muito, muito mesmo, sabe? São coisas que a gente fala, assim, por exemplo, quando a Ana começa a falar, a gente já sabe que ela tem nela nata, assim, essa condição de pacificadora mesmo, assim, sabe? Que ela começa a falar e vai trazendo aquela calma. A Inês também, quando ela começa a explicar para a gente certas situações, que a gente vai sentindo, assim, aquela paz no coração. Então, eu tenho aprendido muito. Para mim está sendo assim, eu sei que ainda tem um longo caminhar, porque é uma construção, isso a gente tem que estar estudando o tempo todo, lendo, se atualizando, mas para mim tem sido fantástico trabalhar com vocês e trabalhar nessa equipe e fazer parte desse projeto que para mim representa muito. Muito bem. Leila? Eu não consigo falar, né? Depois do que a Clarissa falou, né, filha? É difícil. Ai, ai. Então, é assim, a cultura do diálogo, né? Esse é o objetivo do programa Pacificar. Né? Então, não tem como a gente não se colocar. Então, o senhor perguntou da experiência. Primeiro é para a gente mesmo. Né? Então, a gente vai amadurecendo e vai vendo com outros olhares, né? Então, muda a forma, né? De ver algumas coisas que realmente só nos desgastam, né? Desgasta energia, nos entristece, nos adoece com conflitos que, a partir do momento que a gente sabe que existe um espaço para o diálogo, né? Deve-se fazer uso desse espaço. Então,
esse programa, a nossa equipe, assim, nossa, a gente se entende muito. Por quê? Porque nós também amadurecemos para estar aqui, né? Para poder se capacitar. A gente não ficou com a capacitação só daqueles meses e daquelas horas aula. Não, a gente continua estudando, nos reunindo, né? Conversando, corrigindo um ao outro quando vê que não, ó, não é bem esse olhar. Então, o que que a gente desenvolve muito? A empatia, né? O grau de empatia para com o outro. Aí a gente diminui o julgamento. Então, o julgamento no ser humano é um problema, né? E ele é visceral mesmo. Mas isso se diminui muito quando o grau de empatia aumenta. Eu me coloco no lugar do outro, né? E não me sobrepor ao outro. Então, quando o padre falou, né, a igreja está oferecendo um espaço, e é um espaço neutro mesmo, né? Ele foi cedido, é um programa que foi abraçado pela arquidiocese para que as paróquias que quisessem ter o programa, né, pudessem auxiliar a sua comunidade, mas ele está em toda Curitiba. Então, a experiência é assim, é de ouro, é uma coisa assim formidável. Então, até dentro do material que a gente tem, é isso mesmo. O objetivo do programa é difundir a cultura do diálogo, né, perante toda a colocação que a Clarissa colocou, né, nos dias de hoje, um mundo polarizado, mundo individualizado, mundo descartável, né, de relações descartáveis. Mesmo nós cristãos, né, cristãos católicos, a gente entra numa massa de relações descartáveis, né? Então, o objetivo é a cultura do diálogo e da conciliação, evitando o ajuizamento de ações, né? Que vai te levar a um desgaste não só emocional, um desgaste financeiro, rupturas muito maiores. Então, por que não aproveitar desse encurtamento, né, para resolver o seu conflito? Acho que é, assim, um dos programas, eu também sou apaixonadíssima, né? Acho que é um dos programas, assim, que a comunidade pode ter, né, e se resolver situações reais, situações que incomodam, que tiram o sono, né. Eu queria só, para terminar a minha fala, Clarissa e Ana, a dúvida, não perguntaram aqui, mas se alguém é de uma paróquia, não se sente bem naquela paróquia, né? Como é que eu faço para poder procurar o programa em outra paróquia? Então, pelo que a gente, é possível sim, contanto que haja uma autorização da coordenação, né? Então, assim, nós somos capacitados para atender os nossos paroquianos que fazem parte da nossa comunidade. Clarissa, mas eu tenho interesse no programa. Venha nos procurar, procure a nossa coordenação, procure a Ana, procure a secretaria. E a nossa equipe vai encaminhar para a paróquia que vai poder prestar o atendimento dentro daquela circunscrição, ok? Ah, mas eu conheço, por exemplo, pode ser uma pessoa da nossa comunidade, né? Então, olha, eu conheço vocês, eu tenho uma questão muito íntima e eu não me sinto à vontade para tratar com vocês porque eu já conheço vocês. Ok, não tem problema. Se você se sentir à vontade, venha conversar com a gente encaminha para a coordenação para que seja o assunto tratado por outra paróquia. Ou então, procure, se você não se sente à vontade para conversar conosco, procure o espaço pacificar de outra paróquia, que eles vão buscar a autorização da coordenação, porque para poder prestar esse atendimento. E não se preocupem, porque esses atendimentos, eles são sigilosos, como a Leila já havia né, destacado. Então, se porventura alguém não sabe qual o caminho, pode nos procurar. Se alguém não se sente à vontade com a nossa equipe por estar muito próximo ao nosso núcleo, não tem problema. Podemos tanto nós promover o encaminhamento, como procurar um outro espaço pacificar no site do TJ, que está nos comentários, inclusive a gente pode disponibilizar isso depois também nos nossos materiais e até no nosso site,
colocando a lista, né? Ó, o padre já colocou aí tem a lista de todos os espaços, podem procurar outros espaços que eles vão buscar autorização da coordenação para prestar esse atendimento. Então, eu acho que seria mais nesse sentido. A Ana pode me dizer aí se é mais ou menos assim. Sim, esses são os encaminhamentos, né? Buscando sempre pela coordenação, o primeiro contato pela secretaria da paróquia, mas se realmente não se sente à vontade, existem esses outros espaços católicos, até agora nós mais 15, mas existem outros espaços não católicos também, porque o mediador, como você sabe, é uma pessoa neutra. Não é a nossa formação que vai trazer alguma incidência na situação a ser resolvida. Mas nós aqui trazemos, né, essa possibilidade para que todos se sintam à vontade. E quando o padre falou como nós nos sentimos, né, em relação ao programa, realmente ele trouxe uma forma de trazer respostas, padre. Respostas internas, respostas externas, respostas de amor. É por esse caminho que nós estamos trilhando esse programa. Às vezes a passos mais lentos, tivemos essa situação pandêmica que trouxe esse caminhar ainda mais lento, mas foi importante também, porque nós amadurecemos, nós nos formamos mais, nos informamos mais e pudemos, inclusive, traçar formas de atender diferenciadas, que nós estamos agora apresentando, que é essa forma de atender online e já está trazendo resultados. Então, aqui nós queremos deixar esse convite. Foi muito falado no diálogo. Na verdade, ele traz o ouvir, o escutar, o aprender do dia a dia. Então, esse programa, ele possibilita esse encaminhar e caminhar pela vida mais tranquila, com mais responsabilidade, com mais respeito. É isso que eu percebo nesse programa e é isso que eu aceito nesse programa. A liberdade de ser eu mesma, a liberdade de construir mais um dia de vida melhor para mim e para aqueles que estão neste mundo. Porque o Papa Francisco sempre nos trazei a paz, buscai a paz, caminha junto, faz o melhor pela casa comum. E é isso que nós queremos com esse programa e é por isso que nós abraçamos, respeitamos e estamos levando à comunidade. A nossa equipe aqui foi apresentada 3 pessoas, hoje somos 5, estamos abertos para mais, porque nós queremos realmente levar essa liberdade e esse respeito à comunidade. Então, por quê? Porque acreditamos que pacificar, diz o próprio nome, como já falei, é divino, e é o que nós acreditamos. Se nós somos aqui verdadeiramente cristãos, é porque nós aprendemos com Cristo que este caminhar, este viver aqui é a caminhada da busca da responsabilidade, do respeito, do amor consigo e com o próximo. E é isso que nós queremos com esse programa. Esperamos que tenhamos trazido a vocês respostas, mas aqui estamos também para trazer outras, buscar outras, aprender outras com todos. Estamos abertos mesmo. Obrigada, muito obrigada por essa oportunidade, Padre. E aqui está a sua equipe. Sinta-se à vontade para nos trazer mais compromissos, mais respostas, mais responsabilidades e também chamar nossa atenção naquilo que for preciso, porque nós queremos cada dia construir um mundo melhor. É utópico? Não sei, pode até ser, mas eu acredito na utopia. Que seja utópico, né? Mas não podemos desistir de sonhar e dar a nossa contribuição. Isso Exato. E acho que a Inês resume bem o que é a equipe, né? É uma equipe de ouro, né? Vocês 5,
que fazem parte desse caminhar, um pouco ainda engatinhando, né? Estamos ainda começando, mas de qualquer forma já é uma equipe de ouro, sim, né, pela disponibilidade, né, desde o início, de fazerem parte, de assumirem esse compromisso. Não é propriamente somente com a paróquia, é com a igreja, é com a sociedade, né, é algo que todos ganhamos, né, com isso. Então, realmente agradeço a disponibilidade de vocês, né, como eu disse, vocês não são remuneradas, a paróquia tampouco ganha, né, o que ganha são todos aqueles que, né, podem procurar o programa e assim, ter realmente caminhar para um caminho, encaminhar para a paz, né, para a reconciliação. E para terminar, né, a Clarissa já citou ali o Amores Letícia, né, que é um texto também belíssimo, mas eu acho que este também, né, além disso, na verdade, não é apenas um desdobramento, um complemento dessa nova carta encíclica, que eu acho que realmente no momento em que nós estamos, um documento que vale a pena todos lermos, né, a Fratelli Tutti. E o Papa chama justamente a esta amizade social, né, um pacto social justamente que tenhamos essa capacidade né, de ouvir, né, um diálogo, né, um ouvir. Há outras formas de vencer as situações conflituosas, né? E aqui no número 231, ele diz assim: muitas vezes há grande necessidade de negociar e assim desenvolver caminhos concretos para a paz. Mas os processos efetivos de uma paz duradoura são, antes de mais nada, transformações artesanais, realizadas pelos povos, onde cada pessoa pode ser um fermento eficaz com seu estilo de vida diário. As grandes transformações não são construídas na mesa ou no escritório. Por isso, cada qual desempenha um papel fundamental em um único projeto criador, para escrever uma nova página da história, uma página cheia de esperança, cheia de paz, cheia de reconciliação. Existe uma arquitetura da paz, na qual intervêm as várias instituições da sociedade, cada uma dentro de sua competência. Mas há também um artesanato da paz, que envolve a todos. A partir de distintos processos de paz que se desenvolvem em vários lugares do mundo, aprendemos que estes caminhos de pacificação, de primazia da razão sobre a vingança, de delicada harmonia entre a política e o direito, não podem prescindir das pessoas implicadas nos processos. Não basta o desenho de quadros normativos e acordos institucionais entre grupos políticos ou econômicos de boa vontade. Além disso, é sempre enriquecedor incorporar nos nossos processos de paz a experiência de setores que, em muitas ocasiões, foram deixados de lado, para que sejam, precisamente, as comunidades a revestir os processos de memória coletiva. Eu acho que isso resume muito bem aquilo que o Pacificar realiza. Por um lado, há uma arquitetura, né, que as instituições, né, devem promover, né, acho que aqui no caso as instituições seriam, né, o TJ, né, o Tribunal de Justiça, junto com a Igreja, né, especificamente a Arquidiocese, mas, sobretudo, as artesãs, né, o artesão, no caso aqui da paróquia, que permitem, né, que esta paz, né, seja construída, né? O artesanato é um trabalho, né, às vezes até muito caro, né, mas porque justamente lida né, com a arte, né, de que cada um pode contribuir, né, com a sua capacidade de doar-se e colocar um pouco de si naquilo que faz. E isso vocês realmente realizam, né, buscam realizar com destreza, e realmente o que eu tenho é agradecer, né, por fazerem parte deste programa, né, graças a vocês que existe o programa na paróquia, e com isso podemos
né, oferecer também a quem precisa. Então, né, vocês que são as artesãs, né, um artesão de paz, né, que continuem a fabricar, né, boas obras, né, de paz pelo mundo. Muito obrigado, né, a todos, né, foi uma excelente noite. Para mim também é um aprendizado, como disse, sou leigo, né, nesse sentido eu sou leigo, né, aqui inverte, né, mas é sempre bom aprender e acho que foi muito esclarecedor para mim, né, e para todos os que acompanharam. Vocês realmente foram excelentes, foram fenomenais, como dizia o Ricardo Abraão. Muito obrigado, esperamos que tenhamos uma outra oportunidade, né, de repente para mais à frente também, né, reatualizar, né, um chamado a esse mundo de paz. Então, uma boa noite, obrigado Ana, obrigado Leila, Clarissa, muito obrigada, Rafael, Inês, que são, né, parte desta equipe. E quem quiser, né, evidentemente, aí tem que passar por mim antes, né, mas se quiser fazer parte da nossa crivo, equipe... né, padre? Mas é tranquilo, né? A gente vai passar pelos mediadores da paróquia antes, né? Brincadeira, né? Mas é uma forma de dizer que, caso alguém tenha interesse, né, se somar, né, são bem-vindos. Quanto mais gente trabalhando pela paz, né, esta paz utópica torna-se mais próxima de nós. Uma boa noite a todos. Obrigada, boa noite, padre. Boa noite a todos.